Rádio Cruzeiro de Luz. Programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. céuesperanca.com.br. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, programa Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo. Para você que se interessa em ampliar o seu conhecimento acerca dos preceitos espirituais, surge uma nova proposta contemporânea. Aprenda no aconchego do seu lar ou de onde estiver e no tempo que tiver disponibilidade. Cursos Pedras e Cristais da Umbanda, Benzimento, Mediunidade de Terreiro, Magia Negra e Feitiçaria, o que são e como combatê-las, Ervas Sagradas na Umbanda, Magnetismo e muito mais. Acompanhe a nossa agenda de cursos através do nosso site cjoca.com.br. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação, Gero Maita. Um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. 100% parafina. Qualidade comprovada. Todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores. Venda no atacado e no varejo. Mais informações, ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Redivivo. Apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança. Um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. A partir de agora, você ouve um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Olá, boa noite a todos. Estamos entrando nesse instante ao vivo, aqui nesse começo de semana, pela Rádio Cruzeiro de Luz, com o nosso programa Despertar da Consciência. Vamos pedindo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, aos caboclos, aos pais e mães velhos, que nos deem sustentação no nosso programa dessa semana,
para que nós possamos levar essa mensagem esclarecedora, para que ela atinja os corações de todos aqueles que nos ouvirem e contribua para a evolução do ser rumo à sua espiritualização. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez aqui pela sintonia. Meu nome é Gero Maita, para quem ainda não me conhece. Eu sou médium e escritor, sou dirigente do Lar Esperança aqui no bairro da Vila Matilde, em São Paulo, e agradeço a audiência de todos vocês que estão aqui sintonizados na Rádio Cruzeiro de Luz. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado a todos que estão aqui na Rádio Cruzeiro de Luz pela primeira vez, visitando a nossa página, curtindo a nossa programação, abaixando os aplicativos gratuitos que nós temos aqui para o seu celular. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que nessa hora que nós ficaremos nesse dia aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, possa ser uma hora proveitosa, possa ser uma hora que realmente nos traga conhecimento e estudo de qualidade, para que vocês comecem a semana aí com o pé direito. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Você que está sintonizando a Rádio Cruzeiro de Luz, nós gostaríamos de iniciar a nossa programação passando a grade de programas que nós temos aqui na rádio. Lembrando que a Rádio Cruzeiro de Luz não é uma rádio comercial, não é uma rádio que esteja comercializando espaços aqui, é uma rádio organizada por trabalhadores da Casa Céu Esperança, apresentada por médiuns aqui da Casa Céu Esperança, que nós chamamos carinhosamente, como você ouviu aqui no começo do programa, de Lar Esperança, né? Que é o nome desde que nós fundamos a casa, no seu registro, né? Que vai como o nome fantasia da casa, né? Lar Esperança, ou seja, lar é aquele que acolhe, é aquele que abriga as pessoas, é aquele que não deixa ninguém para fora, não é verdade? Então, é onde a gente se sente bem, né? Nada como a nossa casa, o nosso lar, para a gente ficar em paz. Por isso nós colocamos esse nome carinhoso aqui no nosso Céu Esperança. Como eu ia dizendo, vamos apresentar a grade de programas que nós apresentamos semanalmente aqui na rádio. Bom, toda segunda-feira nós temos aqui o Despertar da Consciência, que vai ao ar das 20 às 21 horas, que eu apresento. Terça-feira nós temos aí o programa Mensagens do Astral, que vai das 20 às 21 horas, também apresentado por um dos nossos médiuns aqui da casa, o Rodrigo Souza, e eu, Gero Maita. Às quartas-feiras nós temos o programa Umbanda do Bem, que vai das 19 até as 21 horas, apresentado por mim. Nesse programa nós temos a primeira hora dedicada a estudo e a segunda hora respondendo às dúvidas dos ouvintes. Às quintas-feiras nós temos às 20 horas a transmissão do culto aos sagrados orixás, que é um momento de oração, um momento de reflexão, um momento de paz para a família, e nós levamos essa oração, nós transmitimos a primeira na última quinta-feira, eu espero que todos tenham acompanhado, e a rádio reapresenta essa oração durante alguns horários, né? Oficialmente ela vai toda quinta-feira ao ar às 20 horas, das 20 às 20h30, né? Essa é meia hora de oração. E às sextas-feiras nós temos aí o programa Evangelho Redivivo, que vai das 20 às 21 horas, que é um programa que eu apresento junto com outros médiuns aqui da casa. Então você que está acompanhando a programação da Rádio Cruzeiro de Luz, você tem aqui no nosso site, né, no menu, a opção de programação. Então, programação, você pode estar se informando dos horários, né? Algumas pessoas queriam saber os horários da rádio. Fica aqui a dica para você no site da Rádio Cruzeiro de Luz, que é www.radiocruzeirodeluz.com.br. Sempre na propaganda dos programas, nas páginas do Facebook, nós temos aí o link da rádio para que você possa estar sintonizando. Nós agregamos agora mais 2 canais que você pode estar também acompanhando diariamente, né, às 24 horas do dia, a programação da rádio. Ela está agora também sendo tocada no site do Céu Esperança, então www.ceuesperanca.com.br, e também no site do Umbanda do Bem, programa umbandadobem.com.br. Lá você pode também estar escutando, né? Além de ver as matérias,
as curiosidades que nós publicamos, né, sobre espiritualidade nas nossas páginas, você pode também estar acompanhando os programas e toda a programação da Rádio Cruzeiro de Luz. Cada vez mais aí a equipe da Rádio Cruzeiro de Luz tem trabalhado com muita dedicação e, acima de tudo, com muito amor, para que você possa ter uma programação de qualidade, né? Existem excelentes rádios hoje também, fazendo um excelente trabalho. A Rádio Cruzeiro de Luz não tem pretensão de competir com ninguém, não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo maior aqui é levar a luz do conhecimento, que é bem diferente de competir, e a Rádio Cruzeiro de Luz está fazendo a sua parte também de contribuir com todos vocês. Então, fica aí as nossas dicas para essa noite e o convite para você que ainda não fez, poder baixar o nosso aplicativo aí no seu celular, né? Nós temos hoje dois aplicativos que você pode baixar, que é o aplicativo para o Android e o aplicativo para o TuneIn, né? Você que tem aí o celular, que ainda não baixou o nosso aplicativo, abaixe e nele você ouve as músicas. Tem um momento de reflexão, que é uma mensagem que nós colocamos na programação, que vai de 1 ou 2 minutos, para você poder, naquela hora do seu dia, dizem que não existe o acaso, né? Então chega ali a mensagem que você precisa ouvir na hora certa, além das músicas que são variadas aqui na rádio, né? Nós temos o New Age, temos músicas populares brasileiras, temos aqui a música umbandista, para poder atender a todos os gostos, e há momentos que você quer uma música mais suave, há momentos que você quer uma música mais tranquila. Então a rádio, a equipe tem trabalhado para isso, para levar uma excelente qualidade aí de programação para vocês. Tá ok, gente? Bom, recados dados, queremos aqui abrir o programa dessa noite, que é o estudo do livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras, uma obra que foi psicografada pelo médium Robson Pinheiro e pelo espírito Ângelo Inácio. O Legião, ele é distribuído pela editora Casa dos Espíritos, e nós estamos desenvolvendo um estudo sobre esse livro para que vocês possam, enfim, ter uma informação maior, né, com um pouco mais de detalhes, sem pressa, na realidade, para vocês poderem assimilar toda a mensagem, né, que o Ângelo trouxe para nós, que é muito salutar para a nossa vida, que é muito importante, me perdoem, para a nossa espiritualização, né, gente? Tá? Nós passamos por um momento na Terra que nós estamos necessitando ressaltar mais essa espiritualização dentro de nós, abandonarmos um pouco os excessos de dogmas, de ritualísticas que acabam não nos levando a lugar algum, as barganhas feitas em diversos segmentos, que parece que nós temos que comprar favores, né? Falamos aí de irmãos que cobram pelo trabalho, mas nós às vezes usamos de elementos da natureza para comprar também orixá, para comprar outra divindade que seja. E na realidade são forças que se manifestam dentro de nós e que nós precisamos nos vestir interiormente com o sentido dessas forças, né? Então o estudo do livro Legião, ele nos traz uma informação muito salutar, uma informação muito rica, acima de tudo, para que a gente possa refletir sobre o que nós estamos falando e fazendo das nossas vidas. Você que perdeu os programas anteriores, eles estão disponíveis na página da Rádio Cruzeiro de Luz, no YouTube, né? Você entra no YouTube e escreve Rádio Cruzeiro de Luz, aparece a página, você curte a página da rádio, você recebe todos os programas que nós apresentamos aqui gravados, para você poder baixar, para você poder estudar no seu grupo de estudo, para você poder estudar na sua casa ou no local onde você esteja com o seu aplicativo de celular. Ainda nós queremos informar que nós disponibilizamos o estudo do livro Legião também no site do Céu Esperança. Lá você tem no nosso site, você tem no índice uma opção escrito Programa Despertar da Consciência. Basta clicar em cima e ele já abre a página com todos os programas que nós gravamos para vocês. Ainda em tempo, já está disponível a nossa agenda do mês de maio. Nós pedimos desculpas pelo atraso, é que nós estávamos reconfigurando o nosso site, então houve um atraso de uma semana para a gente poder liberar a agenda. Mas isso já foi solucionado e a agenda já está no nosso site,
ceoesperanca.com.br para você poder se informar dos nossos atendimentos, dos nossos trabalhos aqui na Casa Céu Esperança, que são totalmente gratuitos, para você poder vir aqui se tratar conosco. Tá ok? Bom, vamos lá então, gente. Já demos os recados dessa noite. Eu trouxe aqui hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar um pouco sobre os guardiões das encruzilhadas. Há uma parte no livro, na página 44, né, que nós falamos a semana passada sobre campos de força. Eles estão chegando na casa do médium Raul. Então, ele já passando por esse campo, dá continuidade à página ao seguinte parágrafo. Ao ultrapassarmos os limites do local onde residia o médium, avistei uma das ruas da grande cidade que visitávamos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a presença de certos espíritos que encontramos policiando as imediações. Em algumas esquinas, não todas, havia uma classe de espíritos de prontidão, como se fossem soldados. Naturalmente, eles também notaram a nossa presença e reverenciaram João Cobu como se o conhecessem. Pai João socorreu-me o pensamento que, com certeza, também refletia as indagações do médium que nos acompanhava desdobrado. Estes seres são os guardiões, meus filhos. Trabalham sob a tutela do plano superior e têm função equivalente à dos soldados da terra, que algumas vezes policiam as ruas. A diferença está no fato de que, do lado de cada vida, devem estar atentos aos seres que no dia a dia, habitantes do mundo, não são regularmente percebidos. Também exercem certo controle ou vigilância sobre algumas criações mentais ou formas parasitárias que encontramos do lado de cá. Neste momento do comentário, o médium que nos acompanhava interferiu com um questionamento. Pensei que os guardiões só policiavam outros espíritos. Nunca imaginei tais espíritos exercendo o papel de vigilantes das criações mentais. Aí a resposta de Pai João Cobu: o trabalho desses espíritos é muito mais complexo do que se pode imaginar. É uma pena que os nossos irmãos espiritualistas não pesquisem mais a respeito. Teriam imensos recursos à disposição para seus trabalhos de assistência espiritual. Muitas criações mentais de encarnados e desencarnados representam um imenso perigo aos humanos desdobrados, ou mesmo um obstáculo a certas tarefas dos desencarnados mais conscientes. Observem ali, por exemplo, e aí a cena, né, na página 45 do livro, indo para 46, nos remonta, né, já a uma visão que eles têm do trabalho desses espíritos nas ruas. Nós vamos ler esse parágrafo aqui e depois vamos tecer um comentário a respeito com um pouquinho mais de detalhes para você poder compreender como é que é o trabalho desses espíritos nas ruas e a confusão que fazem com os mesmos. Ao longe, observamos uma cintilação dourada que exercia um fascínio devido à sua aparente beleza. À medida que focalizávamos o olhar, as cintilações foram percebidas com maior detalhe. Vimos uma fina camada de algo que mais parecia uma rede, tecida em material do plano astral, semelhante a fios de nylon, com coloração dourada. Com mais atenção ainda, percebemos que o material se espalhava por uma área imensa da cidade ou daquele bairro onde estávamos. Alguns indivíduos transitavam por ali, vindos de seus divertimentos noturnos, despercebidos da realidade extrafísica a seu redor, naturalmente oculta, devido à situação de encarnados. Ao cruzarem aquele ponto, alguns deles eram como que atacados por imenso contingente daquelas formações estranhas que pareciam ser atraídas por eles, como a limalha de ferro é atraída pelo ímã. O ataque não se concretizou em virtude da ação de um grupo de guardiões que imediatamente percebeu o que ocorria e providenciou para que as algas energéticas, assim eu as chamarei, não atingissem as pessoas. Um dos guardiões,
trazia um aparelho pequeno que parecia funcionar com eletricidade retirada da atmosfera, aonde deduzi, a partir do ocorrido, logo que o aparelho foi posicionado perto dos encarnados, notamos uma descarga elétrica no ambiente à volta, parecendo que a eletricidade era transferida para o pequeno objeto trazido pelos guardiões. Um campo de força foi percebido imediatamente ao redor das pessoas, impedindo que as chamadas algas energéticas as atingissem. Pai João explicou-nos: essas criações mentais vagueiam por muito tempo nessa região. A cintilação dourada, por sua vez, denota que agem preferencialmente no campo mental das pessoas, atraídas naturalmente pelas ondas e pelos raios emitidos pela mente de cada um, devido aos pensamentos abrigados e irradiados. Para finalizar, tais criações que você, Ângelo, denominou algas energéticas, sobrevivem pelas irradiações mentais de encarnados e desencarnados. No entanto, ao se acoplarem no campo mental das pessoas, elas imediatamente começam um processo mórbido de absorção de ondas mentais do hospedeiro, e à medida que absorvem e se nutrem dos pensamentos emitidos pelos encarnados, sobrecarregam em sua aura uma cota considerável de resíduos ou toxinas mentais que envenenam as correntes de pensamento. Quando nós falamos a respeito dessa ação dos guardiões, parando aqui na página 47, nós temos algumas observações para fazer, né? Às vezes nós visualizamos as ruas e temos ainda dentro de uma doutrina de cultos afros, tanto da Umbanda, da famosa entrega, né, da oferenda nas encruzilhadas. E isso criou uma visão distorcida sobre Exu. Criou uma visão distorcida sobre as encruzilhadas. Muito bem. Primeiro vamos falar aqui de encruzilhadas, né? Quando nós falamos de encruzilhadas, caminhos que se entrecruzam. Ou seja, dentro de um plano material são as ruas da nossa cidade. Quando nós falamos a respeito dos espíritos que militam nesses locais, porque há uma necessidade desses espíritos abrigarem as encruzilhadas. A explicação vem bem aqui no livro. Imagine a sua residência em um bairro. Imagine as ruas que compõem esse bairro. Pois bem, você encontra nas ruas um contingente de pensamentos gerados por mentes que na maioria das vezes estão dentro das suas vidas, em seus desequilíbrios, que acabam criando uma carga mental nesse ambiente onde as mesmas passam ou até vivem. Há determinados bairros na cidade que, quando nós adentramos os mesmos, já vem aquela sensação ruim, né? Já vem aquela sensação de que alguma coisa aqui não está legal. Parece que alguma coisa aqui não está gerando bem, não está tendo uma energia salutar para nós, e nós muitas vezes acabamos não sabendo ao certo o que envolve esses locais. A primeira coisa que nós podemos registrar é o acúmulo de energia mental que existe nos mesmos. Ou seja, pessoas que durante o dia ali passam pensando, né, e gerando os mais diversos tipos de pensamentos e não percebem ao longo desse dia o acúmulo dessas energias que ali vão, né, criando. E quando nós saímos da nossa casa, fazemos aí a nossa oração, fazemos aí a nossa mentalização, enfim, a nossa ligação pessoal com Deus, com o divino, e quando nós saímos, nós muitas vezes, por falta de conhecimento, não aprendemos ainda o que é, por exemplo, abrir um campo de proteção. Nós pedimos a proteção, mas nós não aprendemos como manipular essa energia da proteção para poder, enfim, termos uma projeção, né, mais detalhada dos perigos que nós enfrentamos na rua.
Um exemplo disso que nós podemos ter é justamente a violência hoje que nós encontramos no trânsito. Por que ocorre tanta violência no trânsito, né? Briga, às vezes é as motos com os motoristas, às vezes são os motoristas com as motos, motoristas com pedestres e por aí afora vai. O acúmulo de carros que nós temos hoje, eu falo de São Paulo com vocês, o trânsito caótico que nós encontramos pela manhã na cidade gera um desconforto para algumas pessoas que passam por ali neste período. E esse desconforto gera críticas, né? Procura-se um culpado, procura-se um responsável para pagar o pato, o bode expiatório, né? Procura alguém que é o responsável por aquilo e você não sabe que automaticamente cria-se uma onda mental a respeito desse pensamento. Imagine, tomando ainda como exemplo um engarrafamento, como não fica várias pessoas dentro dos seus automóveis, coletivos, empresas de transporte, por aí afora vai, vibrando na mesma sintonia. É comum que este acúmulo energético em uma mente que já se encontra saturada, né, estressada de energia, seja lá pelo motivo que for, e eventualmente esteja naquele meio, nesse momento, ela capta com uma frequência maior essa energia e ela explode no seu emocional. Vem a violência, nós não pensamos antes de agir, né? Alguém nos provocou ali ou fez algo que até passaria desapercebido de nós estouramos e mandamos essa carga vibratória para a pessoa que está inserida, manda de volta para a gente, e é o choque, né, de energia que gera a agressão, que gera a violência. Quando eu paro de raciocinar, quando eu ajo somente pela emoção e não pela razão, e ataco aquela pessoa que está passando ali nesse momento. Nós temos aí vasta literatura que fala a respeito disso, e citamos aqui como exemplo a literatura de Ranieri, que no livro A Segunda Morte diz que determinado lixo astral que é retirado pela cidade é conduzido por espíritos especializados até uma determinada altura e lá ele é diluído, ele é consumido, né, pelos elementais da natureza. Fica aí a dica, inclusive de leitura, para quem queira aprender um pouquinho mais, A Segunda Morte de Ranieri, que é um livro muito legal. Pois bem, quando nós falamos do papel dos guardiões de rua ou dos guardiões das encruzilhadas, criou-se no mental coletivo uma imagem sobre a atuação e sobre esses espíritos. E infelizmente, dentro de uma casta religiosa, nós temos muito a barganha, né? Nós temos muito aquela coisa do dá lá e toma cá. Então nós encontramos a falta de estudo dentro de muitas instituições religiosas e começamos a compreender que nós seguimos os passos daqueles que falaram que é dessa maneira, mas nós não procuramos, pelas nossas próprias atitudes, compreender como é que isso funciona. Em se tratando dessa questão de energias que nós abordamos, nós vemos André Luiz falando no livro Entre a Terra e o Céu a respeito disso. Nós vemos Ivone do Amaral Pereira falando no livro Devassando o Invisível, nos dando dicas de como funcionam essas energias. Manuel Filomeno de Miranda falando no livro Nas Fronteiras da Loucura. Então é muito comum a gente ver os espíritos trazerem esse conhecimento para nós. Mas infelizmente ainda algumas pessoas têm a preguiça de informação, a preguiça de leitura e o preconceito. Preconceito esse que é gerado devido a uma casta religiosa que põe uma parede, né? Só funciona o que é aqui dentro, o que é do outro, não posso aprender com ele. Então não vá lá, não leia, não acesse, porque aquele não é do nosso time. Infelizmente é assim que rola as coisas dentro do sistema religioso hoje em dia. Eu não posso me sentar com o irmão de uma outra denominação religiosa e tentar aprender alguma coisa com o que ele sabe. Afinal de contas, ninguém é absoluto. Mas isso muda, e já está mudando na realidade. Então, quando nós começamos a ver essa iniciativa do Legião, nós começaremos a enxergar nestes espíritos que trabalham nas encruzilhadas um papel específico para a vigilância e a limpeza
das ruas urbanas, energeticamente falando, de uma cidade, para poder manter este equilíbrio, para poder trazer essa harmonia. Vocês veem que Pai João diz que não são em todas as ruas que esses espíritos militam, porque há algumas localidades onde a energia é mais sutil. Então é óbvio que, dando como exemplo a companhia, né, a polícia militar que assiste a nossa cidade, eles não vão colocar um batalhão num local que não tem violência. O papel da polícia é conter. Então o papel da polícia é ir até onde há essa violência para poder desempenhar o seu papel. Que Deus abençoe todos os policiais que escutam o nosso programa. Então, quando nós falamos a respeito dessa ação dos guardiões das encruzilhadas, nós vamos começar a compreender, em especial, como esses espíritos desenvolvem esse trabalho, e é essa temática que eu trago aqui no segundo bloco do programa para vocês dessa noite. Então, nós vamos fazer um breve intervalo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. Logo após o intervalo, nós vamos falar como trabalham os guardiões das encruzilhadas dentro da nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso quarteirão, e como nós podemos, de maneira tranquila, se utilizar dessa energia. Tocou o telefone aqui, mas a gente vai desligar ele. Permaneçam ligados aqui na Rádio Cruzeiro de Luz. Nós vamos para um breve intervalo, e após o intervalo nós voltamos aqui com o nosso programa Despertar da Consciência, fazendo uma explanação sobre o papel dos guardiões das encruzilhadas. Fique ligado aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, no nosso programa Despertar da Consciência. Volta já já. Um grande abraço para vocês. Não saia daí. O programa Despertar da Consciência volta já. Rádio Cruzeiro de Luz. Programação 24 horas com você. Participe da programação da Rádio Cruzeiro de Luz e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Céu Esperança, Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Desenvolve estudo, bom senso e caridade. Acesse o nosso site e fique por dentro de nossas atividades. céuesperanca.com.br. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, programa Despertar da Consciência. Apresentação, Gero Maita. Um programa que aborda a espiritualização nos tempos atuais. Escola de Ensino à Distância Centro de Estudos João de Camargo. Para você que se interessa em ampliar o seu conhecimento acerca dos preceitos espirituais, surge uma nova proposta contemporânea. Aprenda no aconchego do seu lar ou de onde estiver e no tempo que tiver disponibilidade. Cursos Pedras e Cristais da Umbanda, Benzimento, Mediunidade de Terreiro, Magia Negra e Feitiçaria, o que são e como combatê-las, Ervas Sagradas na Umbanda, Magnetismo e muito mais. Acompanhe a nossa agenda de cursos através do nosso site cjoca.com.br. Todas as terças-feiras você ouve às 20 horas, programa Mensagens do Astral. Apresentação, Rodrigo Souza e Gero Maita. Um programa que auxilia a entender as obras de Ramatiz. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca, edconhecimento.com.br, ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, programa Umbanda do Bem. Apresentação, Gero Maita.
um programa que visa estudar a Umbanda, desmistificando-a através do bom senso. Lua Nova, comércio e fábrica de velas, 100% parafina, qualidade comprovada, todos os tipos de velas de diversos tamanhos e cores, venda no atacado e no varejo. Mais informações ligue DDD 11 2241 4322 ou DDD 11 947 53 8584. Lua Nova, comércio e fábrica de velas. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Evangelho Redivivo, apresentado pelo grupo de médiuns da Casa Céu Esperança, um programa que estuda de forma descontraída as obras de Allan Kardec sem rótulo religioso. Você está ouvindo Rádio Cruzeiro de Luz, levando a luz do conhecimento. Quem faz a Rádio Cruzeiro de Luz acontecer é você. Mande a sua sugestão para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Voltamos a apresentar programa Despertar da Consciência. Bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Despertar da Consciência, aqui pela Rádio Cruzeiro de Luz. Eu sou Gero Maita, mais uma vez obrigado a todos os ouvintes pela presença e vamos iniciar o nosso segundo bloco desse programa falando qual que é a função dos guardiões de rua. Pois bem, sendo a rua um local onde transitam pessoas em desequilíbrio vibratório, nós temos as leis de afinidade. O que seria isso? Nós encontramos espíritos que são afins com determinada energia. Se nós pegarmos como exemplo um cemitério, onde ocorrem lá os velórios, os enterros, onde a gente sempre brinca, né? As famílias não vão fazer um churrasco dentro do cemitério, né? O pessoal vai lá chorar pelos seus entes queridos, enfim. Esta energia permeia em todo o quarteirão onde se encontra esse cemitério, sendo levada a estimular, por exemplo, focos de depressão, focos de tristeza, focos de traumas, de síndromes. E se essa energia não é trabalhada, automaticamente ela vai se condensando, chegando ao ponto de virar uma carga parasitária. Ou seja, como carga parasitária, ela pode, manipulada por técnicos da espiritualidade inferior, né, ou contrários aos propósitos divinos, ela pode gerar síndromes e doenças que nós encontramos acentuadas em algumas regiões, em alguns estados, em alguns hemisférios, por exemplo, e que nós não sabemos de onde esse vírus foi manipulado. Nós até colocamos uma sugestão de leitura no livro Mediunidade de Cura, de Ramatiz, que fala a respeito dessa manipulação dos parasitas para gerar, né, algumas doenças que acabam por poluir, né, o nosso dupletério e nos criar aí alguns desajustes, né, se podemos assim dizer, energéticos. Pois bem, quando nós falamos das ruas, quando nós falamos das residências, nós temos os guardiões das encruzilhadas, que são, primeiramente, espíritos preparados e não espíritos que estão ali esperando esta ou aquela oferenda. Nós não temos espíritos que estão ali no papel de barganhar com as pessoas. Dentro do nosso ponto de vista, dentro da vivência que nós temos aqui na Casa Céu Esperança, nós não compactuamos com essa ideia de que eu deva, numa via pública, fazer uma oferenda para um guardião. Aí algumas pessoas
vão ficar meio melindradas quando escutarem isso. Imagina, mas o meu Exu pediu, o meu Exu não pediu. Nós não vamos entrar aqui no termo de mediunidade e de animismo, né? Porque é uma diferença muito grande, principalmente quando o mental coletivo vibra e acredita dentro de uma única versão. Nós já falamos isso. Mas podemos compreender, quando falamos de oferendar numa encruzilhada a um desses espíritos, nós pararmos um pouquinho, né, para pensarmos em algumas questões. Eu vou estar levando a uma via pública determinada oferenda, ainda se não me engano, sexta-feira passada nós presenciamos isso, né? Estava com uma pessoa aqui do centro e nós exatamente comentamos sobre isso. A pessoa parou lá com um carrão, desceu, foi numa grande encruzilhada que tem aqui de São Paulo, que era um farol que nós estávamos passando, e ali fez o seu trabalho, jogou a bebida, colocou, virou as costas e foi embora. Ritualisticamente, quem vê vai achar que está exercendo a sua fé. Isso é um contexto. Mas em termos energéticos, até para quem gosta de fazer isso, nós convidamos cada um para uma reflexão. Um local onde passam com um cachorro que faz cocô, que faz xixi, um local onde alguns seres humanos também urinam, um local onde colocam lixo, que são os resíduos de diversos materiais, para a companhia pública recolher, um local onde vendem-se drogas e passam pessoas vibrando todo tipo de energia. É um local sagrado para fazer isso? Fica aí uma pergunta para a gente pensar, primeiramente. Outra questão que nós achamos interessante, né? Quando nós falamos de vias públicas, nós temos que compreender que ali passa o evangélico, o católico, o budista, o espírita, o umbandista, o candomblessista, e que nós devemos, antes de mais nada, aprender a viver em sociedade, respeitando o limite e a liberdade que cada um tem. Ah, mas o fulano não faz isso com o meu culto. Isso é consciencial e cada um vai responder na sua hora pelas suas atitudes. Mas nós devemos compreender que nem tudo aquilo que é bom para mim é bom para o meu semelhante. Nem tudo aquilo que eu valorizo tanto, ele faz tão bem assim para o meu semelhante quanto eu posso imaginar. Então é preciso que a gente comece a aprender a direcionar a energia que aquele campo nos oferece para ser manipulado da maneira mais correta, né? Então começamos a ter uma ideia de qual é o papel desses espíritos. Não são espíritos ignorantes, não são espíritos que nasceram ontem, né? Que tem aí uma visão estreita e que deixam se levar por um processo de vampirização dos elementos que ali são colocados. Ah, mas onde já se viu, eu fiz o meu padê e tudo mais para o Exu comer. O Exu não come, gente. Espírito, ele não tem a matéria para poder fazer isso. Então é o momento da gente começar a entender que ponto eu estou colocando determinado guardião. Nós ouvimos falar de tranca-ruas, uma linha de guardiões que estão muito presentes nas ruas, dando segurança para nós. É cada absurdo que a gente ouve cantarem e falarem a respeito desses espíritos, que muitas vezes foge da lógica e as pessoas parecem que estão passando por isso e estão achando que está tudo normal, que está tudo bonito, que está tudo perfeito, mas não é bem assim que funciona. Então quando nós começamos a entender, primeiramente, a temática de ir lá e fazer uma oferta, não adianta você fazer uma oferenda bonita e você não se oferendar para o espírito. Nós sabemos que para os espíritos isso não é mais necessário. O que é necessário é para os olhos humanos, porque eles trabalham e manipulam a contraparte dos elementos. Eles trabalham e manipulam, ou seja, a força e energia do elemento no plano etéreo. Nós, seres humanos, que ainda estamos presos a vícios e principalmente a símbolos,
temos que ver lá a oferenda feita para acreditar que algum elemento daquele será ativado. E nem toda oferenda se ativa, porque os elementos são totalmente contrários energeticamente falando. Se eu coloco elemento de energia yin com yang, coloca-se elemento de energia polaridade negativa com polaridade positiva e se mistura essas duas energias. Se é para fazer, é necessário saber o que se está fazendo. E infelizmente não são todos que ativam dessa forma. Nós temos um caminho mais simples, que são as evocações. A partir do momento que eu chamo por uma força, essa força me responde dentro do meu merecimento, e nós não podemos associar que o sagrado, que o divino, somente se ative quando há um elemento que eu acredito que, sendo ofertatório, vai ativar essa força. Comecem a colocar esse ponto para vocês pensar. Não concordem com o que eu esteja falando aqui, mas comecem a colocar esse ponto para vocês pensarem um pouco se há realmente fundamento nisso que está sendo dito. Quando nós falamos dessa visão de fé, eu tenho que ter o elemento ali para você poder acreditar que essa força está se desenvolvendo. Mas qual é a função desse elemento? Como é que o guia vai trabalhar com esse elemento? E se nós falamos de contraparte, ora, se eu chamo uma linha de espíritos, eles estão ali me atendendo da mesma forma. Não vai deixar de ser caboclo, preto velho ou Exu, porque não tem uma vela ou um elemento firmado para eles. Algo para a gente se pensar. E quando nós falamos de manipulação da contraparte desses elementos, nós começamos a entender como é que esses espíritos trabalham nas ruas. A rua que ninguém faz oferenda na encruzilhada. Então o Exu se nega a trabalhar. Há ruas que o espírito, que você não vê na rua, uma garrafa de pinga, uma vela acesa. Como é que fica aquele espírito que está atuando naquela encruzilhada? Ele vai falar, não posso dar segurança aqui porque ninguém colocou um ebó para mim. Então nós não paramos para pensar nessa questão. E quando falamos da mesma, nós começamos a entender que não existe matéria para se absorver aquilo. É manipulado dentro do plano etéreo. Sendo manipulado dentro do plano etéreo, começamos a compreender o que é a contraparte desses elementos. Então, quando nós falamos dessa contraparte desses elementos, entra, primeiro, a vigilância do local aonde esses espíritos estão. Geralmente são os quarteirões, né? E são espíritos que vigiam repartições públicas, residências, templos, né, religiosos, que dão sustentação vibratória para que a carga daquele local não fique densificada. Dando exemplo, como um hospital, nós temos em torno do quarteirão do mesmo espíritos que vigiam esse perímetro. Imagine dentro de um hospital que tem um fluxo de pessoas muito grande, a onda mental que não é criada dentro e fora do mesmo. É preciso um equilíbrio, e naturalmente para essa vibração são chamados os espíritos sofredores, espíritos que estão nessa vibração de sofrimento, muitos recém-desencarnados até, e que infelizmente dentro dessa vibração começam a poluir o campo de dentro de um hospital, que já é um pouco sobrecarregado, né, até pelo cenário da saúde que nós encontramos hoje, e quem está ali tentando se tratar absorve tudo isso. Quem trabalha ali também absorve tudo isso, e quem passa nas imediações, essa aura expansiva, ela vai tomando conta se não tem alguém que cuide. Então nós temos as equipes que vão até os hospitais, nós temos as equipes que estão do lado de fora dando a segurança, que são os guardiões das encruzilhadas. E num centro, por exemplo, de Umbanda, como é que funciona isso? É simples. Mentalize como é que fica uma gira de Umbanda com várias pessoas ali, com N problemas, né? N máscaras, com os trabalhadores tendo que manter a energia desse local ativa, tendo que manter a força de trabalho desse local ativa para que os seus propósitos possam ser alcançados. Então nós começamos a compreender qual é o papel desenvolvido por esses espíritos, que criam um campo
de contenção de energia, como se fosse uma barreira policial, para ficar mais claro para quem tem que entender, e determinados espíritos que influenciam, estão acompanhando encarnados, não passem por ali, porque pode na hora de uma gira acontecer um acidente em frente do centro, pode ocorrer inclusive roubo, furto, né? Pessoas passarem mal e desviar a atenção do trabalho para isso. Então esses espíritos cuidam para desviar todas essas hipóteses e dar a segurança necessária para o estabelecimento ou para um grupo de pessoas que vivem naquele local, que é onde nós falamos das residências. Nós temos hoje uma visão bem mais ampla da função do Evangelho no lar. A gente fala do Evangelho no lar e fala, nossa, é reunião de espírita. Não, pelo contrário. Jesus fazia essas reuniões com os apóstolos. Eram os ensinamentos que ele pregava. O Evangelho não tem dono, gente. Apesar de alguns aí quererem ser dono dele, o Evangelho é um conhecimento universal que é passado para todos. A própria palavra Evangelho significa boas notícias, né? Então, quando nós falamos dessas boas notícias dentro do lar, nós vamos ter lições que nos ensinam, né, a conviver com o nosso semelhante, mas também nos ensinam a tomarmos atitudes diferentes com o nosso semelhante. Quando nós realizamos esse Evangelho, na nossa casa, cria-se um campo de proteção natural. André Luiz fala isso, Manuel Filomeno de Miranda fala isso, Everilda Batista fala isso, que quando os espíritos chegam próximos à Terra, eles vão vendo os pontos luminosos. Everilda Batista fala inclusive isso em um dos seus livros, né? Que ela comenta, que ela pergunta para quem está acompanhando ela o que é aquilo. E fala, isso aqui são as casas que fazem o culto do Evangelho, que é uma reunião que demora no máximo 15 minutos. Algo super tranquilo para se fazer e que deixa uma lição para a família. O que, antes de mais nada, é bem mais salutar, né? Quando nós falamos desse campo de proteção, nós criamos uma barreira para que esses espíritos não entrem no nosso lar. Não venham querer criar desajustes na nossa família. Quando nós trabalhamos com a força dos guardiões das encruzilhadas, nós temos um reforço maior, impedindo que esses espíritos venham tentar adentrar o campo, o perímetro da minha casa, para criar algumas desavenças, criar alguns desequilíbrios. Quando nós falamos de demandas ainda, sejam elas de origem material ou as mais corriqueiras, que são as demandas mentais, é preciso se lembrar que este campo vigiado pelos guardiões inibe também os espíritos que são os portadores dessa energia e que queiram nos desequilibrar. Então é preciso nós observarmos e compreendermos que para nossa casa tem uma segurança imensa o papel desses espíritos e, claro, a nossa contribuição, que aqui nós demos a sugestão do culto do Evangelho no lar. Você pode escolher um livro da sua preferência, um livro que tem uma mensagem muito legal, e ler e discutir em breves minutos com a sua família semanalmente, rezando a Deus e a manifestação da sua fé, para que te dê sustentação no seu lar, na sua família, para que vocês não estejam expostos a essas cargas daninhas. E quando falamos dos transeuntes de uma rua, é onde entra o povo que vem da festa lá à noite, né? Hoje a gente tem aí os bares noturnos, as baladas, que acabam se tornando um alvo, uma ferramenta de manipulação dessas forças mais densas para tentar desviar o ser humano do seu objetivo. Hoje tem uma balada antes e de sexta-feira para frente. Hoje tem balada a semana inteira. Há um motivo para isso acontecer. Há um motivo para desviar a atenção do ser humano e esse cara voltar já um pouco entorpecido, né, um pouco altão, já em madrugada alta, para que seja colocado dentro dessas emanações mentais, o que o Ângelo intitula sobre alga, né, espiritual, a poluição que vai para o mental dessa pessoa. Então tem muitas pessoas que adoecem. Nós vamos ver aqui na semana que vem, estudando algumas doenças que esse tipo de pensamento, o nosso capítulo vai ser sobre ondas pensamento, né, que nós vamos começar a entrar aqui, onde você vai ver que a poluição mental
que esses espíritos acabam administrando para não pegar os transeuntes, ela é muito mais nociva do que nós podemos imaginar. Então, às vezes, o indivíduo vem na madrugada, chegando lá do seu passeio, vem chegando da sua jornada noturna, e mal sabe ele no meio de qual energia ele se encontra. Se isso não é tratado, que é oriundo dessas forças mentais que são muito bem manipuladas negativamente por espíritos técnicos, que poderíamos aqui citar até o nome dos quiumbas, isso começa a poluir o mental do ser humano, e esta poluição do mental gera inúmeros transtornos para o mesmo. Então, o papel dos guardiões das encruzilhadas qual é? Num registro que nós fizemos, a partir das 23 horas, quando cai a frequência mental da cidade, porque muitas pessoas nesse horário já foram descansar, né, já foram dormir, estes espíritos, eles começam a trabalhar, eles começam a promover a limpeza energética dessas ruas, promover a limpeza energética dessas cidades, promover a limpeza energética desses estados e retirar essa energia para poder levá-la e diluí-la em alguns locais que são os campos de força dos orixás. Então nós temos as matas com a coloração de verde escura que absorve isso, nós temos as chuvas, nós temos os relâmpagos, que muitas vezes os raios que vêm para consumir, quebrar e desativar campos negativos que estão abertos em algumas regiões, para poder harmonizar, para poder trazer o reequilíbrio para esses locais. Então, quando é citado a arma na mão do guardião, confunde-se ela com o tridente, que é muito bem simbolizado na Umbanda, na vibração de Exu. Confunde-se essa arma, que é parecida com o tridente, onde tem um campo de energia neutra, que se concentra as duas energias de polaridade positiva e polaridade negativa, que transforma na corrente contínua essa manipulação elétrica que é mencionado aqui pelo Ângelo. Então nós vamos começar a compreender a ação do Exu, como é que funciona, né? Eles manipulam essa polaridade de energia para desagregar campos, para consumir energias mais densas e também para abrir campos de proteção em torno de cada indivíduo que esteja passando por essa rua. E nós temos como criar esse campo de proteção para podermos ser favorecidos no sair da nossa casa. Então, quando nós falamos a respeito de oração, né? De manhã, quando fazemos a nossa oração, a nossa preparação diária para sair, podemos de maneira simples pedir aos guardiões que criem um campo de proteção à nossa volta, para que possamos tanto ir quanto voltar em segurança para a nossa casa. Não é só pedir campo de proteção, mas é agir com atitude mental também coerente para que esse campo permaneça fortalecido. Não temos que quebrar essa ideia de jogar as coisas somente na mão dos espíritos e achar que eles têm que fazer tudo e a gente continuar na mesma vidinha que nós levamos. Não é por aí que funcionam as coisas. Em se tratando desses espíritos, não são todos que estão treinados para essa atividade. Então nós encontraremos em alguns núcleos, né, em alguns espaços, algumas encruzilhadas, outros espíritos também aprendendo com aqueles que são mais experientes essa tarefa que eles desenvolvem na guarda dos caminhos que envolvem uma cidade. Isso se estende também para as avenidas, para as rodovias, né, onde tem um papel desses espíritos para zelarem pela harmonia do local. Então são espíritos ativos, são espíritos que estão à disposição da lei maior para poder trabalhar o equilíbrio que envolve esses ambientes. Dentro dessa colocação, nós vamos ver aí o remanejamento,
espíritos que vão guardar o templo, espíritos que vão guardar as passagens, espíritos que vão guardar a reunião, e por aí afora vai. Nesse caminho específico do estudo de hoje, nós estamos falando das ruas. Então, o que nós devemos fazer, né? Falar, poxa, Gero, você falou da oferenda, tal. Eu costumava passar na encruzilhada e fazer o sinal lá, saudar o Exu, aquela coisa toda. Necessariamente, esses espíritos não estão esperando saudação de ninguém. Eles têm muito claro, eles não estão ali por muito obrigado. Mas, por questão de educação, você quer agradar esses espíritos, se assim podemos dizer, né? Reze por eles. Faça uma oração a Deus e agradeça pelo seu mentor, agradeça pelos espíritos que estão te ajudando e agradeça aos guardiões das encruzilhadas pela segurança do quarteirão da sua casa. Peça a Deus que dê luz a eles, peça a Deus que dê iluminação mental, peça a Deus que os abençoe para que eles possam também, como nós, constantemente estarem crescendo. Isso é um ponto que nós achamos que seja inteligente nós começarmos a praticar no nosso dia a dia. E fica aí uma visão mais ou menos detalhada, são 1 hora de programa, tem muito mais para falar a respeito disso, para nós podermos compreender qual é aqui no livro Legião, né, que nós estamos estudando, na página 46 e 47, que nós vamos pegar para estudar na semana que vem, qual é o papel dos guardiões das encruzilhadas. Note-se que quando o médium Raul sai da sua casa, nem ele conhecia isso, nem ele sabia qual era essa função. Havia um preconceito, havia uma visão distorcida a respeito da ideia, que aqui os espíritos de João Cobu e Ângelo Inácio vêm através do livro nos esclarecer e ampliar os nossos conhecimentos. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Estamos chegando ao final já do nosso programa e eu quero agradecer a todos vocês pela participação, deixando aqui os e-mails para você poder manter contato com a gente aqui na rádio. Você pode estar escrevendo sobre esse programa, fazendo as suas perguntas. Semana que vem nós já começamos, né? Aliás, de todo o estudo até agora, semana que vem você já pode estar postando aí as suas dúvidas sobre o estudo do Legião, que é até onde nós estudamos. Nós vamos começar a responder essas dúvidas dos ouvintes também. Então você que queira escrever, curta aí a página do programa Despertar da Consciência no Facebook. Escreva um e-mail para a gente, né? atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br, atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br, que a partir da semana que vem, ou pelo Facebook ou pelo e-mail da rádio, eu vou responder algumas perguntas dos ouvintes antes de retomar aqui os nossos estudos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença nessa noite, que Deus abençoe a todos os lares e pessoas que acompanham o nosso trabalho, que seja uma semana produtiva, de muita luz, de muita paz, de muito amor para todos nós. E semana que vem eu convido vocês às 20 horas estarem aqui na Rádio Cruzeiro de Luz estudando conosco o livro Legião no programa Despertar da Consciência. Eu vou embora, continue ligado aqui na Rádio Cruzeiro de Luz e amanhã 20 horas temos um convite para vocês, que é a estreia do estudo do programa Mensagens do Astral, com Rodrigo de Souza e comigo, Gero Maita. Iremos começar os estudos do livro Magia de Redenção de Ramatiz. Magia de Redenção é o livro que nós estaremos estudando aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, no programa Mensagens do Astral, na semana que vem, terça-feira, e iniciamos esse estudo amanhã, às 20 horas aqui pela rádio. Então não perca aí a nossa programação, sintonize conosco, divulgue para os seus amigos e vamos promovendo o estudo, o bom senso e principalmente a luz do conhecimento para todos vocês. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, aqui na Rádio Cruzeiro de Luz, às 20 horas, com o nosso programa Mensagens do Astral. Graças a Deus, esse é o programa Despertar da Consciência. Uma excelente noite a todos. Tchau, tchau, gente.